Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou responder duas tags em uma, porque... Enfim, eu achei uma tag aí que eu traduzi, e aí depois eu vi que já tinha uma tag por aqui com esse mesmo nome, mas com perguntas diferentes, então eu resolvi juntar as duas e fazer uma tag só gigante. Então eu vou deixar todos os canais envolvidos aqui embaixo. A tag que eu traduzi, ela é original em espanhol, eu vi ela lá no canal Toque Libros, e ela foi criada pelos canais Todos Mis Libros e Todo Lo Que Leo. E a tag que eu vi que já era daqui é do Geek Freak, então todos os links estão certinhos aqui embaixo. E vamos responder logo, porque assim, são duas tags em um vídeo. Tem muita coisa. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se ainda não se inscreveu, faça esse favor a si mesmo, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui e deixa seu like aí embaixo também, que me ajuda muito, é de graça e você não leva nem 5 segundos para clicar no botão aí. E tem muito livro para mostrar hoje. Tenho certeza que você vai se interessar por algum. E se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, tem o link de cada um deles aqui no box de descrição. Esse link te leva direto para a Amazon. Lá você pode ler melhor a sinopse, colocar o livro na wishlist. E se for comprar agora, compra usando o meu link, que me ajuda muito e você não paga nada mais por isso e é uma forma de apoiar o canal. E vamos começar então. Primeiro as perguntas que eu traduzi. A primeira pergunta é o medo de começar um livro porque é um tijolo. E não só de começar esse livro, mas a série, é uma trilogia na verdade, uma trilogia de calhamaços, que é a trilogia da Sombra do Corvo. Esse é o primeiro livro, A Canção do Sangue, e várias vezes eu já coloquei ele em TBRs do mês, e eu comecei a ler ele já 2 vezes, e eu nunca levei essa leitura adiante porque eu tenho medo de ficar empacada, tenho medo de ler o primeiro volume e ficar com preguiça de continuar a trilogia e acabar abandonando, e aí eu vou esquecer o que eu li aqui e eu vou ter que reler. Então assim, vários medos envolvidos nessa trilogia aqui. Medo de ler um livro porque tem muito hype. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Mesmo eu achando que eu vou gostar, eu tenho medo de ler e não achar tudo isso que as pessoas acham que é. Porque não é um gênero que eu tô muito acostumada a ler, tipo, eu nem sei em que gênero que esse livro se encaixa. Seria um drama? Não sei. Se for drama, eu não tô acostumada a ler esse tipo de livro, então tô com um pouquinho de medo, sim, porque foge da minha zona de conforto e porque tem muito hype, então hype gera muitas expectativas. Medo de ler um livro por causa das críticas ruins. Então, se a gente tem medo de ler por causa do hype, o hype negativo, ele também dá um medinho. E tem um livro na minha wishlist que assim, ele tá sempre muito barato, mas eu sempre penso 2 vezes antes de comprar ele, porque as avaliações lá na Amazon não são muito boas. E eu tô falando de Deuses e Monstros, eu não sei se é esse o nome do livro, mas eu vou deixar a capa dele aqui do lado. Ele é um primeiro volume do que seria uma série, uma trilogia, não sei. Aparentemente não funcionou, porque a editora não publicou o resto até hoje, também com tanto de crítica ruim, né? Quem é que quer continuar a publicar um livro assim? Mas eu ainda tenho interesse em ler esse livro, só que eu sempre fico adiando, né? Porque as críticas são ruins. Medo de ler um livro por causa do título. Foi difícil achar um livro por aqui que eu tenho medo de ler por causa do título. Poderia, assim, agora no momento eu penso em outros livros que eu poderia ter colocado no lugar desse, mas é porque esse aqui que eu vou mostrar, ele me passa uma vibe de ter uma coisa que eu não gosto, que é o Príncipe Corvo. Eu acho que não é nem pelo título, é todo o conjunto assim da capa e essa imagem que tá aqui na frente, não sei. Mas eu tenho medo de ler essa trilogia, tanto que eu até tinha um outro livro aqui da autora que fazia parte de uma outra série dela, que eu me desfiz porque eu não sabia se eu ia gostar da escrita dela nessa trilogia, então por enquanto eu só tenho essa trilogia aqui em casa pra, né, ter um primeiro contato com a autora, e se eu gostar eu leio os outros livros dela, mas eu tenho medinho de ler essa trilogia aqui porque, assim,
eu não gosto de romance de época com hot. Então, eu sei que aqui vai ter isso e eu espero que não tenha tanto, porque pelo menos eu não vou ter que pular tantas páginas. Medo de ler um livro por causa da capa horrível. Mais um romance de época, porque eu não sei se as editoras contratam designers assim específicos para romance de época, porque raras são as capas que salvam, e essa daqui não tem salvação nenhuma. Essa capa, eu acho ela muito feia. Quando eu for ler esse livro, eu espero que eu não precise sair na rua com ele, porque assim, vou esconder a todo custo essa capa. E é engraçado que é só essa capa dessa série que é feia. As outras capas da série são bonitinhas, mas essa... horrível. Parece um panfleto de sex shop, sei lá, com esse corset aqui. Não sei, odeio essa capa. Medo de ler um livro porque é muito caro. Nesse caso, eu acho que o medo não seria nem de ler, né? É medo de comprar mesmo e ficar sem dinheiro pro resto do mês, né? Para as coisas básicas. Eu coloquei aqui um lançamento, que é O Caminho dos Reis, que saiu agora pela Trama, do Brandon Sanderson. Eu não sei quantos livros são essa série. Eu acho que é uma trilogia, são 2 trilogias, alguma coisa assim. E o livro saiu a apenas R$169. Um livro de não sei quantas mil páginas, mas é um livro enorme. Justifica o preço? Não sei. É um livro muito grande e capa dura. Não sei como é que tá a edição por dentro, se tá ilustrado, se tem alguma coisa especial, mas tá bem carinho e no momento não tá rolando a coragem pra comprar esse livro. Medo de ler um livro pro caso dele ser assim muito difícil ou aterrorizante. Eu peguei aqui um livro que veio no Clube de Literatura Clássica, que eu acho que é o único livro que veio no clube até hoje, que eu me questiono se eu vou ler esse livro algum dia ou se eu já deveria passar ele pra frente, que é Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Eu não tenho a mínima ideia do que esperar desse livro. Ele é em versos, assim, e eu realmente não sei o que esperar, não sei se eu vou entender, não sei se vai rolar uma identificação, não sei se a leitura vai ser fluida, se vai ser fácil, entendeu? Tenho medo de ler esse daqui. Provavelmente, se eu for ler, se um dia eu for dar uma chance, ele vai ser um dos últimos livros do clube que eu vou ler, porque, não sei, eu ainda tô meio assim com o pé atrás com esse livro. Medo de ler um livro porque anteriormente não tive uma boa experiência com o autor. E aqui no caso é uma autora, que é a Jenny Han. Eu li a trilogia do verão, como vocês sabem, eu já falei muito sobre isso aqui, que eu odiei a trilogia do verão. Ainda não assisti a adaptação e também nem sei se quero, mas eu tenho aqui essa outra trilogia dela, que ela escreveu junto com outra autora, que é a Siobhan Vivian. E eu não sei, essa trilogia aqui eu sei da existência dela muito antes de lançar a trilogia do verão. E eu já queria ler essa trilogia muito antes da trilogia do verão. Então eu ainda mantenho essa trilogia por aqui, porque eu ainda tenho expectativas quanto a esse livro. Acho que mais por ser assim, em dupla, sabe? Ela escreveu junto com outra autora, não é só ela. Aí eu acho que isso pode dar uma ajudada. Mas não sei, também tenho um pouco de receio de não gostar desses livros também, até porque esse daqui, o primeiro volume, ele é o menor da trilogia, os outros 2 eles são bem grandinhos. Medo de ler um livro porque você tem a sensação de que ele não envelheceu bem. Não é nem o livro em si, eu acho que é toda a polêmica por trás da autora, e aí o livro acabou ficando, né, manchado por essa polêmica, que é As Brumas de Avalon. Eu não sei o que tem nesse livro que pode ter contribuído com a polêmica. Eu já comecei a ler esse livro em janeiro do ano passado ou do ano retrasado. Agora eu não tenho certeza, mas tem muito tempo que eu comecei a ler esse livro e eu parei. E eu não sei por que eu parei. E eu ainda sempre fico assim, sabe? Arrastando essa leitura pra depois. Mas eu tenho um pouquinho de medo de ler. E, sei lá, acho que é mais por causa da autora, e aí eu tenho receio de ficar lendo e falando sobre ela e dar, né, lugar pra uma autora que se envolveu
em alguma polêmica. Então, tenho medinho de continuar essa leitura aqui. Medo de começar uma saga porque você sabe que será muito longa. As Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. E não só as Crônicas Vampirescas, mas todos os outros livros dela, mesmo os que não fazem parte dessa série de bruxas e vampiros. O cachorro do vizinho tá querendo participar. E assim, eu tenho medo porque eu não sei se eu vou gostar da escrita da Anne Rice, e eu já tenho muitos livros dela por aqui. Eu quero fazer um projetinho quando eu conseguir completar, principalmente essas Crônicas Vampirescas. Quero fazer um projeto de ler os livros dela todos em ordem, que nem o pessoal faz com Stephen King. Quero fazer isso com a Anne Rice. E aí eu tô esperando completar a coleção. Mas eu tenho medo de não gostar da escrita dela, e aí eu vou ter todos aqueles livros pela frente. Porque pode acontecer de eu não gostar de um, mas eu gosto do próximo. Aí eu não gosto do próximo, mas o próximo eu posso gostar, entendeu? Então assim, rola um medo também de ler tantos livros de uma mesma autora, tantos livros que se interligam, né? Então, tenho um pouquinho de medo de ler Anne Rice, mas tenho muitas expectativas também para ler algum livro dela. Medo de ler um livro porque você acha que será muito juvenil, infantil para você. Não é nem porque eu acho que vai ser infantil. Eu tenho medo de que seja raso, de que seja bobo e de que não atinja as minhas expectativas por causa do nome da autora. Porque uma vez eu solicitei uma trilogia inteira no Scooby e os livros eram curtinhos, mas eu tinha muitas expectativas por ser uma história sobre bruxas e tudo mais. Mas quando eu comecei a ler, era um negócio assim tão bobo, tão fraco, tão sem graça, e eu já tinha os 3 livros ali, eu fiquei tão decepcionada. E eu tenho medo que isso aconteça com esses 2 livrinhos aqui da Philippa Gregory. Aqui a gente tem O Substituto, que é o volume 1 da Ordem da Escuridão, e Os Feiticeiros da Tempestade. Eu não sei o que esperar disso daqui. Eu sei que a autora, né, ela é muito famosa aí pelas séries históricas dela. Inclusive aqui tá escrito a autora de Irmã de Ana Bolena. E eu tenho esse medo, não de que seja infantil, mas de que seja uma história muito rasa e de que não seja tudo que eu tô esperando, por causa do nome que a autora já tem com outros livros. E é isso. Eu espero não me decepcionar com esses livros aqui. Medo de ler um livro porque pertence a uma saga e você não sabe se vão continuar. Não é que eu não sei. Eu ainda tenho esperanças de que a editora ou de que alguma outra editora compre os direitos dessa série e publique ela inteira por aqui, mas por enquanto eu acho que se continuar nessa editora que tá, a gente não vai ver as capas dos próximos livros nunca. E eu tô falando dessa série do livro Malazano dos Caídos, do Steven Erikson. Aqui tem o primeiro volume, que é Jardins da Lua, e o segundo volume, que é Os Portais da Casa dos Mortos. E assim, a Arqueiro caprichou muito nessas capas, né? São livros bem grandes também, e acredito que sejam livros de alta fantasia, e eu tenho tanta expectativa para esses 2 livros, mas que eu saiba, tem pelo menos uns 10 livros dessa série lá fora. E vamos ver o ano em que esse segundo livro foi publicado. 2018, olha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da Arqueiro correr atrás, hein? 2018. Não sei, só queria que continuassem a publicar, mas acho que não vão. Medo de ler um livro por causa da sua má edição. Houve uma época em que eu já tinha um canal, né, até eu já falei sobre isso em algum vídeo lá atrás também, que eu não lia livros pocket em edição de bolso ou em edição econômica. Tipo, eu nem comprava. Se fosse a única edição que existia do livro, eu preferia não ter o livro. Mas hoje eu não tenho mais isso, e inclusive tenho uma pequena coleção aqui de edições da LPM Pocket, e entre outras espalhadas por aí. Mas eu tenho um pouquinho de medo de ler essa série aqui, que é a série da saga, é a saga, né, na verdade, a saga Plantageneta. Essas são as únicas edições que existem desse livro, dessa série, nessas edições da Best Bolso, que assim, não tem orelha. A capa, inclusive, é muito esquisita, porque ela é muito mole. As folhas são brancas,
A diagramação, assim, não é das melhores, né, pro tamanho que o livro tem, assim, por ser menorzinho. Não é uma diagramação muito boa. E aí eu tenho medo de ler e ser muito desconfortável, de a edição acabar me desanimando durante a leitura, até porque essa série tem 10 livros. Na verdade tem mais de 10, eu acho, mas a editora não continuou publicando. Então assim, tomara que pelo menos a tradução seja muito boa, porque a edição em si não é lá essas coisas. E por último, dessa tag que eu traduzi, medo de recomendar um livro porque você sabe que não é pra todos. Embora eu sempre recomende ele por aqui e muitos de vocês falam que leram esse livro por minha causa e gostaram muito, eu ainda, assim, se alguém pedir indicação de clássico, de alguma coisa, eu vou pensar 2 vezes, vou ver o perfil da pessoa, vou perguntar do que ela gosta antes de indicar esse livro de cara, que é O Retrato de Dorian Gray. Por que eu acho que ele não é pra todo mundo? Porque não é um livro, assim, nada demais, entendeu? Não acontece nada demais aqui, não tem... Tá, que tem um acontecimento central ali que deixa a gente, né, curioso pra saber o que vai acontecer. Mas não é como se a todo momento tivesse acontecendo alguma coisa, então isso pode desanimar algumas pessoas, podem achar chato, entediante e tudo mais. Mas eu gosto muito desse livro e sempre que eu posso eu indico, quando eu acho que a pessoa vai gostar, eu indico sem pensar 2 vezes. Mas é um livro que às vezes, dependendo do momento assim, eu acabo não indicando. E agora vamos para as perguntas da tag de mesmo nome, do Geek Freak. Eu não sei se ele que criou ou ele traduziu também de algum outro lugar, como eu falei, todos os links vão estar aqui embaixo certinho. E a primeira pergunta, então, da versão do Geek Freak é: medo de ler por ter muitas resenhas positivas. Um pouco parecido com a outra pergunta ali do hype, mas aqui no caso é mais sobre as resenhas positivas. E esse é um livro de fantasia, assim, muito bem falado, que é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Tá aí outra série de fantasia que também não foi finalizada e, né, estamos aí aguardando a finalização. É uma série, assim, de livros bem grandinhos também, e eu tenho um pouco de medo de ler tanto pelas resenhas positivas sobre esse livro, quanto pelo tamanho também. Porque, assim, digamos que a letra não seja lá do melhor tamanho, né? E até saiu uma nova edição desse livro em capa dura. Espero que a editora continue publicando o segundo e quando sair o terceiro, que publiquem o terceiro na edição bonitona também. Mas por enquanto eu tenho eles só nessas edições aqui, porque eu não sei se eu vou gostar, a ponto de querer ter a edição de luxo, digamos assim, né? Então, tenho medo de ler, porque é muito bem falado, e geralmente essas fantasias muito bem faladas têm uma construção, assim, muito complexa, e aí eu tenho um pouquinho de medo de não entender. Medo de ler por se sentir pressionado a ler. Esse também foi um pouquinho complicado de encaixar algum livro aqui nessa categoria, mas eu acabei escolhendo Reino de Cinzas, que é o último livro de Trono de Vidro, que eu já tô lendo, na verdade, eu tô quase na metade dele. E por que eu tenho medo de ler? Por que eu me sinto pressionada a ler esse livro? A Sarah J. Maas já esteve, assim, numa posição muito alta nos meus conceitos, entendeu? Já chegou a ser a minha autora favorita. E conforme eu fui lendo a série Trono de Vidro, na verdade foi quando eu fui reler a série Trono de Vidro, ela acabou caindo um pouquinho. Então eu sinto um pouquinho dessa pressão, tipo, da Mariana que leu a série Trono de Vidro pela primeira vez. Essa pressão de que eu tenho que gostar, de que a finalização da série tem que, sabe, explodir a minha cabeça. E também porque muitas pessoas amaram, surtaram lendo o último livro da série. E outros livros da autora também, né? A Sarah J. Maas é uma autora muito hypada, só que ela tem colocado coisas nos livros dela que me incomodam e aí eu me sinto pressionada a gostar, porque eu já gostava dela antes, mas depois quando eu reli eu passei a não gostar tanto assim. E também pressionada porque, né, a finalização de uma série tem toda aquela pressão de ser um livro incrível e tudo mais. E ter medo de não entender ou não ter lido direito, digamos assim. Não sei. Tá aqui esse livro. Medo de ler por ser um gênero que não estou acostumada. Não estou acostumada a ler biografias, a ler suspense, thriller,
dramas, romances adultos, enfim. Romances adultos que eu falo, tipo, New Adult, por exemplo. Então, poderia ter escolhido um livro de qualquer um desses gêneros, mas eu trouxe aqui suspense ou thriller, porque é o que eu mais tenho aqui, que é fora da minha zona de conforto. E eu trouxe filme noturno, porque eu comprei esse livro exclusivamente pela capa. E aí depois, só que eu fui ver a sinopse, depois também de muito tempo que eu fui ver um vídeo da Bia Paludetto falando desse livro. Se eu não me engano, ela falou bem, e eu mantenho esse livro aqui porque eu tenho ainda interesse de ler, mas ele é um livro muito grande, de um gênero que eu não tenho costume de ler, então eu tenho um pouquinho de medo. Ele tem uns conteúdos diferentes aqui dentro também, então eu acredito que isso pode deixar a leitura um pouco mais dinâmica, mas ele ainda é de suspense, ele não deixa de ser de suspense só por ter uma edição bonita, ou sei lá, enfim. Tenho medo de ler. Mas que ele é bonito, ele é. Medo de ler por achar que tem a escrita difícil. Muitos clássicos que eu tenho aqui, que eu compro, tipo, só porque é clássico e porque um dia eu vou ler esse livro. Eu sei que tem a escrita difícil e eu tenho medo de ler por causa disso. Principalmente essas edições aqui antigas. Essas aqui, se eu puder achar uma edição, assim, uma tradução mais atual, eu vou atrás da atual e fico com essas aqui só por decoração mesmo. Mas eu escolhi, então, a Ilíada e a Odisseia. Esses livros, eu acho que eu até tirei eles do potinho de sorteio de clássicos, porque se eles saírem e eu não me sentir pronta pra ler isso aqui, eu não vou ler. Então eles estão aqui, porque um dia eles serão lidos, mas eu não sei quando, porque eu ainda sinto que eu não tenho cabeça pra ler esse livro. Tipo, ele é escrito em versos e aí eu me sinto um pouco... não sei, tipo, quanto ao ritmo de leitura, como que eu tenho que ler, quanto que eu tenho que ler por dia pra me sentir contextualizada na história e tudo mais. Então, a Ilíada e a Odisseia eu tenho um pouquinho de medo de ler, porque eu acho que vai ser difícil. Medo de ler por eu ter expectativa alta. E eu falei sobre isso nas outras perguntas lá da outra tag, que é um livro da Anne Rice. Eu tenho altas expectativas pra ler os livros dela, mais ainda com Entrevista com o Vampiro, que é o mais famoso dela. Inclusive esse livro, ele saiu num sorteio do projeto de clássicos lá em 2018 e eu acabei não lendo porque eu tinha uma edição muito ruim dele e eu não queria ler naquela edição. E aí, muito tempo depois, a Roku lançou essa edição capa dura, bem caprichada, e agora eu me sinto até mais animada, com mais vontade, assim, de ler esse livro, mas eu sei que os capítulos são muito grandes e que pode ser uma leitura um pouco cansativa, mas mesmo assim eu ainda tenho expectativas muito altas pra isso aqui. E por último, a última pergunta de todas: medo de ler, porque eu nem sei porquê. Aquele negócio assim que você tem o livro, mas você não lê, porque você não sabe, você tem medo de ler, mas você não sabe por quê. Então, O Código da Vinci, do Dan Brown, não é nem esse livro específico, são todos os livros do autor. O único livro dele que eu já li foi Fortaleza Digital, e eu já li Ponto de Impacto também até a metade, e aí eu abandonei, e aí uma vez eu tentei ler de novo e abandonei de novo. E aí eu também já comecei a ler Anjos e Demônios, acho que eu li umas 100 páginas de Anjos e Demônios e abandonei também. E aí tem aqui Código da Vinci, tem Inferno, tem Origem, tem vários livros dele aqui, mas eu não sei se é medo de ler, se é porque eu não tenho mais interesse, não sei. Os livros estão aqui, mas eu não sei se eles serão lidos algum dia. E é isso, essa foi a tag de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui algum livro que você tem medo de ler e por quê. Medo de que você não vai gostar, ou medo de que você vai ficar de ressaca depois que você lê esse livro, não sei, me conta aí algum medo que você tem em relação a algum livro. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!